Imagina uma oficina mecânica, mas tipo, não qualquer oficina. Uma daquelas bem tradicionais, sabe? Uhum. Daquelas com graxa pra todo lado e rádio tocando no fundo. Isso, exato. Aí tem um mecânico lá, suado, frustrado, passando a semana inteira com a cabeça enfiada debaixo do painel de um carro. E imagino que tentando resolver algum problema terrível no motor. Aí que tá. Não. Ele tá soldando fiozinho por fiozinho, trocando uns botões minúsculos, tipo tentando a todo custo consertar o rádio daquele carro. Nossa, o rádio. Só pro rádio tocar, sei lá, uma estação AM com muito chiado. E enquanto ele gasta dias nessa missão obsessiva, ele ignora completamente um detalhe bem pequeno. Qual? O motor daquele veículo é um V8 de uma Ferrari, e que nunca, em momento algum, foi acelerado. Caramba, um desperdício total. Pois é. E bom, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a nossa missão é mergulhar de cabeça numa pilha gigante de pesquisas em psicologia e também análise de gestão de negócios para desvendar um padrão meio assustador. Muito assustador, na verdade. Com certeza. A gente vai entender por que aquele modelo clássico, sabe? De focar nas fraquezas das pessoas, de tentar consertar falhas, não é só improdutivo, é matematicamente e psicologicamente errado. E claro, para quem está acompanhando a gente hoje, nós vamos desconstruir isso e descobrir como inverter essa lógica. Porque se a gente inverte isso, a gente destrava um potencial enorme, que a maioria das empresas simplesmente deixa apodrecer na garagem, igual a Ferrari da sua analogia. Perfeito. E é exatamente essa magnitude do problema, né? Porque é uma mudança de paradigma essencial. A gente foi condicionado por décadas a acreditar que o caminho para a excelência, tanto profissional quanto pessoal, passa por erradicar os nossos defeitos. Exato. A lógica comum, que está enraizada na cultura corporativa, é que se algo está fraco, bom, toda a sua energia tem que ir para lá. Uhum. E tem até um conforto psicológico nisso, sabe? Uma falsa sensação de controle quando um gestor senta com a equipe e aponta tudo o que está errado. Dá a impressão de que ele está gerenciando de verdade. Tipo, mostrando serviço, né? Isso. Mas o que os dados reais sobre o comportamento humano provam pra gente, e os estudos que a gente tem na mesa hoje mostram muito bem isso, é que esse foco obsessivo no déficit tem um teto de crescimento incrivelmente baixo. Pois é. E para a gente entender de fato a solução que os pesquisadores propõem, acho que a gente precisa primeiro desenhar o cenário desse problema. Faz sentido. Quem nos ouve precisa visualizar a armadilha física, digamos assim, que acontece de segunda a sexta na maioria absoluta dos escritórios. O conceito central aqui é aquela clássica curva de sino. Ah, sim, a distribuição normal de desempenho. Essa mesma. Que quem já fez uma aula de estatística ou trabalhou em RH já deve ter visto desenhada num quadro. Pensa nesse gráfico. Lá na extrema esquerda, aquela pontinha de baixo, a gente tem a performance muito ruim. A galera que está realmente com dificuldade. Exato. No meio da curva, que é aquele grande volume mais gordo do gráfico, temos a performance padrão. O feijão com arroz, a média. E lá na extrema direita, temos a performance excepcional, a famosa área verde. E é super interessante porque, se a gente olhar para essa curva com cuidado, a dinâmica gerencial tradicional se revela em toda a sua ineficiência. Total. Se a gente rastrear para onde vai o tempo de um gestor hoje, tempo, orçamento de treinamento, a energia emocional... A paciência, né? Sim, a paciência. Quase tudo isso é sugado por aquela extrema esquerda. O sucesso, sob a lente do modelo tradicional de negócios, virou meio que sinônimo de contenção de danos. Caramba, é uma boa forma de colocar contenção de danos. Porque o gestor passa os dias decidindo coisas do tipo: será que eu demito quem está no fundo do poço? Será que eu tento transferir a pessoa para outro departamento só para me livrar do problema? Jogar batata quente para outro, né? Exatamente. Ou, o que é muito mais comum, passa meses e meses arrastando essa pessoa, cria planos de desenvolvimento super exaustivos só para que ela consiga, com muito esforço, rastejar até a linha da performance média.
Nossa, e é um esforço monumental para alcançar a mediocridade no fim das contas. O resultado trágico dessa obsessão pela extrema esquerda é que toda aquela área verde, aquele talento lá na extrema direita que poderia redefinir o sucesso da equipe, fica lá, fica abandonado. Ignorado por completo. Voltando para o nosso mecânico, é ele focado no radinho de pilha enquanto o motor V8 tá lá enferrujando. O gestor simplesmente não tem tempo para quem já é bom. E a mecânica por trás disso é o que mais assusta nos dados, sabe? O modelo de redução de déficit, ele parte por uma premissa totalmente falsa. Que premissa? A ideia de que se você corrigir uma fraqueza de alguém, essa pessoa automaticamente se torna excelente. E isso simplesmente não é verdade. Não mesmo. O máximo absoluto que se consegue depois de investir meses de mentoria, cursos e reuniões para corrigir uma fraqueza fundamental é transformar esse profissional em alguém mediano naquilo. O teto da melhoria da fraqueza é o zero, né? É você deixar de ser negativo para ficar neutro. Porque, historicamente falando, ninguém se tornou excepcional focando naquilo em que é naturalmente ruim. Exato. Ninguém vira um gênio focando na própria incompetência. Ok, vamos desvendar isso então. Porque se bater de frente com as nossas fraquezas é tão ineficiente, se isso só mantém todo mundo estagnado na média, por que a gente insiste tanto nesse erro? O que há de errado com a nossa compreensão gerencial hoje? Importantes. O que pode ser mudado daquilo que é praticamente cravado em pedra? Tá. E aqui a gente entra numa diferença fundamental, que é entre habilidades e traços. Essa distinção é, na minha opinião, de longe, o conceito mais libertador dessa discussão inteira. Porque, habilidades são mutáveis. Totalmente. Se um funcionário não sabe usar o novo sistema de planilhas da empresa, ou não entende uma nova lei tributária que acabou de sair, isso é uma habilidade. A correção de falhas funciona perfeitamente aí. Sim, é algo técnico. Você paga um curso, ensina o passo a passo, a pessoa senta, pratica e aprende. Problema resolvido. Mas os traços, aí a história muda de figura. Os traços são descritos na psicologia quase como um software instalado de fábrica. Adoro essa definição dos softwares de fábrica, porque é o nosso sistema operacional básico. É como a gente funciona por dentro. É como tentar rodar um jogo de videogame super pesado de última geração num laptop de escritório de 10 anos atrás. Nossa, coitado do laptop. Né? E não é que o laptop seja uma máquina ruim. Ele é ótimo para processar textos, mandar e-mail, mas a placa de vídeo dele, o hardware ali, o sistema básico, simplesmente não foram construídos para aquele jogo. Vai da tela azul. Exatamente. A aventurinha vai começar a gritar, o computador vai superaquecer e o sistema vai travar. É uma analogia perfeita, porque os traços, eles são a essência de como a pessoa pensa naturalmente, como ela processa as próprias emoções, como ela reage quando está sob pressão, ou como ela se comporta diante de um cenário de incerteza. Coisas que você não ensina num workshop de fim de semana. De jeito nenhum. E tentar forçar a mudança dessas características imutáveis tem um retorno sobre o investimento, o famoso ROI nulo. Zero. Na verdade, eu diria que é pior que nulo. É um ROI negativo. Por quê? Porque gera custos tangíveis, a empresa acaba queimando dinheiro em treinamentos que são inúteis e o indivíduo sofre uma queda abrupta de motivação. Ele fica exausto e a frustração aumenta de um jeito esmagador. Tem um exemplo sobre isso num dos textos que a gente leu que me pegou muito. Pensa na tentativa de aprender a tocar piano quando a pessoa não tem o menor talento natural para ritmo ou para melodia. É um sofrimento. Nossa, demais. A pessoa pode praticar 5 horas por dia, pode investir uma fortuna com os melhores professores de conservatório do mundo, pode sangrar nas teclas do piano. E qual é o prêmio final desse esforço absurdo? Tocar dó, ré, mi sem errar. Quase isso. Na melhor das hipóteses, com muita sorte e suor, essa pessoa vai se tornar um pianista meramente aceitável, que toca ali as notas certas, mas sem alma nenhuma. O risco de falhar no meio do caminho e desistir traumatizado é gigantesco. Com certeza. Mas olha só, sendo o advogado do diabo aqui, porque eu mesmo me questionei bastante lendo esse material. E se a gente for bem pragmático, para quem está acompanhando a gente tem uma equipe,
E se o cara do meu time simplesmente não tiver uma habilidade que é essencial para o trabalho dele? Tá, entendi onde você quer chegar. Tipo, a gente deve simplesmente cruzar os braços e dizer, não é o forte dele, então deixa pra lá, e deixar o projeto desmoronar só em nome de manter a positividade? Excelente questionamento. E honestamente, essa é a principal armadilha onde a maioria dos líderes escorrega. Eles acabam confundindo gestão de pontos fortes com uma espécie de ignorância delirante. Ignorância delirante, gostei do termo. Porque a gestão baseada em pontos fortes nunca significou passar a mão na cabeça de ninguém, ou fingir que as falhas não existem num ambiente profissional. O mecanismo correto, segundo a pesquisa, é o seguinte: você corrige as deficiências apenas até alcançar a linha de base funcional. Linha de base funcional. Explica melhor. Ou seja, você treina a pessoa só até o ponto em que aquela fraqueza dela pare de atrapalhar o andamento do projeto e pare de prejudicar os colegas de equipe. Então o foco é neutralizar o defeito. Exatamente, você neutraliza e assim que o nível dessa pessoa chega no estágio aceitável, pronto, você para de investir energia ali. A partir desse exato momento, todo o seu foco gerencial, seus recursos, eles são redirecionados para atribuir tarefas que exijam o máximo dos pontos fortes naturais dessa pessoa. Entendi. Então a gente gerencia a fraqueza só para que ela não afunde o barco, mas a gente multiplica a força para fazer o barco voar. É isso, a gente conserta o rádio só o suficiente para ele não dar curto-circuito e incendiar o carro e depois vai focar no V8, que é o que importa. Sensacional. Mas agora a gente entra numa fase dessa nossa análise aprofundada onde a coisa fica realmente interessante. Porque, olha, se a gente já entendeu que não dá para reescrever o nosso software de fábrica, a pergunta de $1 milhão passa a ser como a gente faz para rodar os melhores programas que já estão instalados ali. Como extrair a potência máxima, né? Exato. E as respostas acadêmicas para isso que nós revisamos vêm de um campo fascinante chamado psicologia positiva. E vale a pena dar um contexto rápido sobre isso. A psicologia positiva foi um movimento que ganhou tração oficial com o Morten Seligman, lá na Associação Americana de Psicologia. Porque, historicamente, a psicologia inteira era baseada nesse modelo de déficit que a gente está criticando. Focada só no problema. Sim, o foco era estudar a doença mental, a neurose, o trauma. Era olhar para o que estava quebrado para tentar trazer o paciente de volta ao estágio zero, o normal. Seligman e outros pesquisadores levantaram a mão e perguntaram, e como a gente leva as pessoas do zero para o positivo mais elevado? Como que a gente estuda a genialidade, né? Exato, como a gente estuda a excelência, a resiliência. A psicologia positiva não ignora o sofrimento humano de forma alguma, mas ela investiga qual é a mecânica para otimizar o bem-estar e atingir a alta performance. E traduzindo isso para o nosso dia a dia, para o escritório numa segunda-feira de manhã, a pesquisa foca muito no poder prático da autenticidade. O tal do seja você mesmo no trabalho sempre soa como uma daquelas frases de efeito barata, sabe? Algo para colocar um pôster motivacional na copa da empresa. Com a foto de uma águia voando. Isso. Mas os pesquisadores argumentam que isso é puramente pragmático. Ser autêntico poupa uma quantidade absurda de memória RAM do nosso cérebro. É verdade, ficar fingindo cansa muito. Porque, cara, quando você não precisa gastar metade da sua energia mental vestindo uma máscara o dia todo, fingindo ser uma pessoa analítica quando, na verdade, o seu forte é ser criativo, sobra muito combustível. E essa autenticidade atrai as pessoas, constrói pontes de confiança que são reais e injeta uma energia extrema no ambiente. Sem dúvida. É literalmente o fim daquele esgotamento causado por ficar se mascarando. E o mais revelador aqui, e eu achei essa parte da pesquisa incrível, é quando aplicamos essa dinâmica a grupos. Aos times. Sim, quando as equipes começam a mapear os pontos fortes reais de cada um, algo muito comum acontece, que é a descoberta dos talentos minoritários. Talentos minoritários, como assim? São aquelas forças únicas que estavam ali, escondidas no meio da equipe, sendo totalmente subutilizadas. Às vezes, você tem alguém lá no atendimento ao cliente que atende telefone o dia inteiro, mas que é naturalmente brilhante em análise de riscos e detecção de padrões. Mas que ninguém nunca notou porque ela só atende telefone. Exatamente.
Como o foco da empresa estava sempre em criticar essa pessoa por não ser tão sorridente ou extrovertida ao telefone, ninguém nunca percebeu que ela tinha a chave para resolver um gargalo logístico imenso da empresa. Caramba, que mudança de perspectiva. Quando você muda a lente de onde essa pessoa falha para onde o software de fábrica dela roda melhor, você encontra soluções dentro de casa. E de quebra você valoriza o funcionário de uma forma muito profunda. Além do fato de que isso muda o clima de uma forma brutal, né? Os estudos que nós vimos mostram melhoras que são mensuráveis na saúde emocional. Redução de estresse crônico, menos casos de dor de cabeça, literalmente a saúde física das pessoas melhorando. A imunidade melhora quando o estresse cai. Pois é. E as pessoas ficam mais flexíveis e mais abertas a mudanças estruturais. E, vamos ser sinceros aqui com a nossa audiência. Do jeito que o mundo está girando hoje, com a inteligência artificial mudando os processos a cada 6 meses... Tudo muito rápido, né? Muito rápido. Ter uma equipe que se adapta rápido e que tem uma boa saúde mental não é mais aquele bônus bonitinho que o RH oferece num anúncio de vaga. É questão de sobrevivência no mercado. Total. E se a gente conectar essa saúde psicológica ao cenário macroeconômico global, essa urgência vira um verdadeiro alarme de incêndio. Nós estamos vivendo uma escassez histórica de talentos. E as taxas de rotatividade estão altíssimas. Estão sangrando o caixa das empresas. As pessoas estão exaustas e estão pedindo demissão silenciosamente, sabe? O famoso quiet quitting. Ou estão simplesmente indo embora de vez porque não aguentam mais esses ambientes onde são julgadas o tempo todo pelas próprias falhas. É sufocante. Muito. E nesse cenário, se a empresa conseguir se tornar um pregador de referência, aquele lugar onde o funcionário sente que a singularidade dele é tratada como uma arma secreta e não um defeito a ser consertado, essa é a estratégia de retenção definitiva. Valorização genuína segura muito mais talento do que uma mesa de ping-pong no refeitório. Nossa, verdade. Mesa de ping-pong, puff coloridinho, isso não segura ninguém, mesmo quando o clima é pesado. Mas olha só, até aqui, para quem nos ouve, tudo soa maravilhoso, certo? Clima ótimo, saúde mental em dia, equipes colaborativas. Parece o roteiro perfeito para uma sexta-feira feliz. Mas a realidade tem boletos. Exatamente. A gente sabe muito bem como o mundo dos negócios funciona. A diretoria vai sentar na mesa de reunião e perguntar, beleza, lindo tudo isso, mas isso aí paga as contas? Qual é o retorno financeiro dessa positividade toda? E é aqui que a gente precisa encarar os dados duros, a matemática por trás da gestão de pontos fortes. E esses dados são puxados direto daquela meta-análise gigantesca que a Gallup fez lá em 2015. Sim. E é fundamental destacar para a nossa audiência o peso desse estudo. Não estamos falando de uma pesquisa isolada com 50 alunos numa universidade. É um negócio massivo. A Gallup cruzou dados reais, dados financeiros e operacionais de múltiplas indústrias em vários países, abrangendo milhares e milhares de equipes. É prática financeira sólida e comprovada. Não é só teoria motivacional, não. Então vamos dissecar esses números porque eles contam uma história que beira o inacreditável. O primeiro indicador que me chamou a atenção, que eu fiquei perplexo, foi o engajamento dos funcionários. E aqui, só para esclarecer, engajamento não é só responder aquela pesquisa de clima anual sorrindo. Não. É motivação intrínseca, nível de autonomia. Isso. O estudo mostra que nas empresas que adotam esse foco nos pontos fortes, o engajamento dá um salto de 9% para 15%. E, falando assim, 6 pontos percentuais, quem está escutando pode pensar que é pouco. Mas em termos práticos, significa que você quase dobrou o número de pessoas que deixaram de ser meros batedores de ponto e passaram a agir como se fossem donos do negócio. E agir como dono muda completamente a qualidade da entrega final, o que já nos leva ao segundo dado crucial desse estudo, o engajamento do cliente. Que também dispara, né? Sim, o índice que mede a lealdade e a aderência de quem compra o serviço ou produto aumentou de 13,5% para quase 7%. É o dobro. Dobrou também? Porque a verdade é que o cliente percebe, mesmo que seja de forma lá no subconsciente, quando ele está sendo atendido por uma equipe que opera na sua zona de excelência, com energia, com autenticidade. E ele nota a diferença de quando é atendido por uma equipe que está operando na força do ódio
exausta. Exatamente. O cliente sente a energia da empresa. Mas e o dinheiro no caixa? O lucro líquido, ou, como a pesquisa chama, para quem é do terceiro setor ou governo, o dinheiro para a missão. Esse número sofre um incremento que é absurdo, subindo de 14,5% para quase 30% nas organizações que abraçam essa cultura. Um aumento gigante. E as vendas acompanham esse foguete, indo de 10% para quase 20%. Literalmente, focar no que as pessoas fazem de melhor dobra o incremento de vendas de uma empresa. É muito impacto financeiro. E olha, de todos os números desse relatório, há um que geralmente faz os líderes pararem tudo para pensar. Porque à primeira vista parece não ter relação direta, mas a explicação psicológica por trás é perfeita. Qual? A segurança no trabalho. A meta-análise mostrou que, especialmente em indústrias pesadas, tipo construção civil, manufatura pesada, a gestão por pontos fortes causou uma queda nos incidentes de segurança. E essa queda variou de 22% a impressionantes 59%. Peraí, essa parte do texto eu lembro de ler e reler porque deu um nó na minha cabeça. Queda de até 59% em acidentes físicos. Sim, acidentes reais, físicos. Olha, eu entendo perfeitamente o lucro subir com pessoas mais motivadas. Faz sentido. Mas como que focar nos pontos fortes de alguém impede que essa pessoa tropece num cabo no chão? Ou que uma empilhadeira bata? Ou que alguém se machuque feio numa obra? Qual é a relação causal que eles encontraram aí? A relação é puramente cognitiva e psicológica. É fascinante. Pense naquele mecanismo de esforço que a gente discutiu antes. Quando um profissional passa o dia inteiro, 8 horas por dia, tentando compensar uma fraqueza natural, pisando em ovos para não errar naquilo que ele não domina, a carga mental é absurdamente exaustiva. O cérebro frita. Frita. O cérebro fica sobrecarregado. E quando o cérebro da pessoa está totalmente focado na sobrevivência emocional, em tentar mascarar os defeitos para o chefe não ver, ela perde o que chamamos de consciência situacional. Ah, entendi. Ela fica distraída, cansada, e é exatamente nesse segundo de distração que o acidente acontece. Por outro lado, quando ela trabalha na sua zona de força, a tarefa flui com mais facilidade. O esforço é natural. Sobra banda larga no cérebro. Isso, sobra processamento mental. Ela fica muito mais alerta, mais conectada com o ambiente ao redor dela e principalmente mais conectada com os colegas. Em equipes engajadas, os pesquisadores notaram que se cria uma vigilância mútua positiva. Um cuida do outro naturalmente. Sensacional. Faz todo sentido agora. Quer dizer, você tira aquele peso enorme das costas da pessoa e ela consegue literalmente olhar para os lados e ver se um colega está correndo perigo. Exatamente. Então, consolidando toda essa montanha de dados da Gallup, focar nos pontos fortes não tem absolutamente nada a ver com ser bonzinho. Não é uma tática de abraçar a árvore no escritório para a equipe ficar zen. Longe disso. Sem sombra de dúvida, a estratégia de mercado mais agressiva, inteligente e financeiramente letal para fazer qualquer negócio crescer de forma orgânica e, como vimos, segura. É o que os dados gritam pra gente. E isso lança uma provocação inevitável sobre como o sucesso é medido e perseguido diariamente pelas empresas. É um convite para uma autoavaliação muito sincera para quem nos ouve hoje, independentemente do cargo que a pessoa ocupa. Ao olhar para a agenda da semana, para as reuniões de equipe marcadas, para os feedbacks agendados, será que a maior parte do seu tempo está sendo gasta consertando incansavelmente pequenos déficits na esperança de alcançar aquela mediocridade da curva de sino? Ou será que o foco real está em dobrar a aposta naquilo que torna aquela equipe excepcional? Essa é a grande virada de chave mental. E é uma virada que muda tudo. Porque, recapitulando a jornada incrível que fizemos juntos nesta análise aprofundada hoje, a gente começou desmontando a ilusão matemática da curva de sino. Vemos como aquela obsessão gerencial por quem está performando mal simplesmente cega as lideranças para o potencial brutal que existe na área verde. A gente aprofundou também naquela diferença cirúrgica entre habilidades e traços. Habilidades, que a gente pode e deve treinar até um nível aceitável, e os traços de fábrica, que são fixos, e onde tentar forçar uma mudança é dar murro em ponta de faca. Pois é,
E aí passamos por como a psicologia positiva oferece o mapa para capitalizar essa autenticidade natural, trazendo à luz aqueles talentos minoritários que muitas vezes transformam um clima e destravam a produtividade. E por fim, fechamos com as evidências irrefutáveis da Gallup de que abandonar o modelo de déficit explode a rentabilidade das organizações, dobra o nível de engajamento e, o que eu achei mais incrível até, previne acidentes físicos graves. É, de fato, um conjunto de evidências que não dá para nenhum gestor ignorar. Mas, olha, antes da gente encerrar o nosso mergulho profundo de hoje, eu quero compartilhar com a nossa audiência uma reflexão que me bateu muito forte enquanto eu li essas fontes. Pode falar. Todo esse nosso material de hoje foca muito no mundo corporativo, certo? No trabalho, nas empresas, na liderança. Mas pensem por um minuto na raiz disso tudo, no nosso sistema educacional. Nossa, é verdade. A escola, desde os nossos primeiros anos de vida, é inteiramente construída sobre esse mesmíssimo modelo de déficit que nós acabamos de provar aqui que é um desastre. Imaginem um aluno, sei lá, de 12 anos. Ele é um talento brilhante, um gênio absoluto em escrever histórias, em literatura, super criativo, mas ele tira notas muito baixas em matemática. O que a escola recomenda? Reforço, claro. Reforço. O que os pais fazem? Onde eles mandam esse garoto gastar todas as suas horas extras, os finais de semana e a pouca energia que ele tem depois da aula? Na aula particular de reforço de matemática, para consertar a fraqueza. Nós somos treinados desde criancinhas a olhar compulsivamente para o que está faltando e ignorar o que está transbordando. É um padrão muito enraizado. Demais. E se a gente acabou de ver que focar nas fraquezas só nos leva até a mediocridade, quanto potencial humano excepcional, sabe quantas mentes geniais na nossa sociedade estão sendo deixadas para trás, frustradas, antes mesmo de assinarem a primeira carteira de trabalho? É uma perspectiva assustadora, mas extremamente necessária. Isso prova que a verdadeira revolução dos pontos fortes precisa começar muito antes do ambiente corporativo. É uma mudança cultural e estrutural. Com certeza. É uma reflexão forte para levar para a vida. Seja você um gestor, um colega de equipe ou um pai ou uma mãe que está escutando a gente agora. Exatamente. Bom, foi fantástico dissecar todos esses conceitos hoje. Um agradecimento enorme a toda a nossa audiência por compartilhar dessa curiosidade e explorar essas ideias conosco. Que a partir de hoje a gente consiga parar de perder a vida tentando consertar o rádio quebrado e comece finalmente a escutar o ronco maravilhoso daquele motor V8 que sempre esteve pronto para acelerar. Um abraço para todos e até o nosso próximo mergulho profundo.